nesta manhã, nós vivemos um dia, primeiramente, que reunimos pela manhã do domingo porque cremos na ressurreição. É comemorar a ressurreição a razão de estarmos aqui domingo pela manhã. É sempre quando você vem domingo de manhã para aqui, para a igreja, ou quando você vai adorar em algum lugar domingo pela manhã, esse fato quer dizer que um movimento maravilhoso em um dia, num domingo de manhã, aconteceu. E isto foi: Cristo ressuscitou. Então, nós somos lembrados que há esperança, que há vitória, toda vez que estamos reunidos pela manhã no domingo. Em especial, neste domingo, nós vivemos um dia diferente em nossa nação, vocês sabem. Nosso ex-presidente foi preso e não é algo que se ignore. O mundo está num processo. A luta entre o comunismo e o capitalismo vem se desenrolando desde o começo do nosso século, do século passado até aqui. O irmão Brana, em sua, creio que foi a terceira visão que ele teve dos 7 fatos que antecedem a vinda de Jesus Cristo, ele disse que o fascismo, o comunismo e o nazismo se tornariam numa coisa só: comunismo. E hoje ainda em nosso país nós temos um partido comunista. Há até uma proposta de criminalizar esse tipo de ideologia. Isso não é à toa. Eu não creio em nós tomarmos tempo aqui para falarmos de política. Não é nossa função. Nem esse púlpito está aqui para ser aberto para políticos. Todavia, não podemos ignorar que não são reis que nos dominam, são políticos. Como nós deveríamos servir a nossos reis, se tivéssemos reis, hoje nós devemos obedecer aos políticos, pois eles são aqueles que estão sob autoridade, estão sobre nós, são eles, porque eles são eleitos por nós, é nosso sistema onde vivemos. Eu não escolhi isto, eu estou aqui nisto. Então vemos que nosso país passou por problemas e há já vários anos, já são 2 anos dessa intervenção da Justiça, não são 2 anos já? Desde que a nossa antiga presidente foi rejeitada, empichada, são mais de 2 anos? 2 anos, hein? Então, nós estamos enfrentando esses distúrbios e é nosso dever orar. E isto não acontece sem haver um reflexo espiritual. E o profeta, nosso profeta, era fino nisto. Por isso que ele é um profeta. Porque ele conseguia comparar um ato que estava acontecendo com o que estava no mundo secular, com o que estava acontecendo na igreja. Por exemplo, quando a Jacqueline Kennedy passou a se vestir daquela maneira e o JFK, o presidente que foi assassinado, então era seu marido, o irmão Brana disse que aquilo representava Acabe e Jezabel. Era isto. Representava um homem sendo dominado por uma mulher. Pensem que anos depois, ou na sequência, você encontra as mulheres se vestindo e se postando como aquela mulher ali. Se você olhar a revista, eu não sei se era a revista Veja, daquela época, a foto de capa da mesma época ali mostra a esposa de João Goulart. E se o nosso
presidente, então, você pode notar a esposa dele e a esposa de JFK. Vocês vão ver que eles estão com o mesmo corte, porque é um espírito. Então, não pense que nós estamos deslocados do mundo, estamos integrados ao mundo. Tudo o que acontece no mundo acontece em nosso Brasil. E sabe o que acontece? Está havendo um geral descrédito nas autoridades. Eu ouvi o nosso antigo presidente criticar a nós, dizer que nós precisamos de uma nova Constituição. Sabe o que ele disse? Que nossa lei não vale nada, foi o que ele disse. E a lei que não vale nada pode condená-lo à prisão? Isto é grave por demais. Mas não quero falar de política. Não é porque ele não conseguiu servir a lei, viver debaixo da lei, que a lei não é correta. Não é porque algum pastor, algum irmão não conseguiu viver a palavra, que a palavra não é a verdade. Não é porque tem muito pastor fracassado, que eu serei fracassado também, não. Não é porque tem muita igreja mundana, que nós seremos também uma igreja mundana. Eu vi esse descrédito. Que coisa! E a pergunta que fica em nosso coração, como um brasileiro, é: não temos autoridade no país, não? Mas não quero falar como brasileiro, quero falar como pastor. Será que nós não temos pastores também hoje presentes na terra para condenarem o pecado, não? Vou deixar as pessoas rasgarem a palavra e não vou dizer nada? Ao contrário, eu direi. Serei minoria. Serei, mas eu direi a verdade. Para mim isto foi grave. Quantos tiveram o mesmo sentimento? Quantos ouviram as palavras? Não foi desse jeito. Vocês viram? Uma ordem sendo dada por uma autoridade e ele não obedeceu. Isso é grave demais. Vocês viram? Vocês viram a missa, aquele tipo de missa? Que vergonha, que vergonha, que vexame. Que vexame. Religião é isto. Catolicismo é isso ali. Governo e Estado se casando. Mas, para que eu não fique mal entendido, eu quero dizer onde é que isso chega. Se nós tratamos com descrédito a lei, a justiça, nós criamos um estado de anarquia, onde não tem que obedecer mais nada. Então, viramos uma terra de ninguém. Cada um de nós tem que zelar pelo que é correto. Nós, como pessoas, fazer o correto. Nós, como os pais, tratarmos corretos nossos filhos, mulheres e assim por diante. Nós, como os crentes, tratar corretamente a palavra e obedecê-la. Sermos irmãos uns dos outros. Nós, os pastores, devemos permanecer com a palavra e seguir. Cada um de nós temos uma participação nisto. Senão, nós não podemos viver em comunidade, não podemos viver juntos, não somos uma igreja, não somos um corpo. Mas o fato é que a religião, como a política, tem se corrompido. Só que, quando eu vim para cá, talvez a minha família notou, havia uma mulher correndo. Pergunto eu, é dia de maratona hoje? Não, mas ela estava correndo. E pela grossura da perna e do braço dela, ela corre faz tempo, porque era magra a bichinha. Era uma corredora. Então você sabe que alguém que corre muito, você note um corredor de longas distâncias, ele é magro, ele queima músculo, gordura, queima tudo. Por isso, se você quer emagrecer, cuidado com a sua corrida. Você vai perder tanto gordura quanto músculo, vai ficar só a propaganda. Um corredor, um maratonista, ele é magro, ele não é forte. Muito bem, mas o fato é que aquela mulher estava correndo agora de manhã. Temos uma maratona? Não, mas ela está se preparando para uma. E pelo perfil dela, você sabe que ela é uma corredora. E pelo pique que estava nessa lua de agora, o que acontece? Você não vai disputar, você não está correndo com ela agora, você está aqui.
Ela está correndo talvez uma vez por dia, alguns 2 vezes por dia. Ela está se preparando para alguma coisa. Quando a corrida acontecer, ela vai estar pronta. Você, não. Muito bem. É toda a religião que está de qualquer jeito, eu te pergunto? É toda a religião que está armengada? Não. E eu não estou falando do sentido... Vocês vão me compreender. Há uma certa religião que não está abrindo suas portas, não está mudando para a ideia ocidental, mundana. Há um pessoal atrasado, tendo zelo por sua doutrina, e estão crescendo mais do que os cristãos no mundo. A Europa, daqui a 17 anos, eu estava vendo, 1/3 deles, 1/3 da Europa, será desta religião. De quem eu estou falando? Dos muçulmanos. E não é raro você ver um muçulmano matando o crente. Não é isso? Pensem, isso já começou. Por que você acha que nós estamos longe disso? Pois eu vou lhe dizer uma coisa. A igreja, que devia estar correta, está caindo em desgraça, deixando o pecado entrar. Não está deixando? Muito bem. Haverá alguém que virá cobrar. Você não é crente? Pois bem, eu estou disposto a morrer pela minha religião. E você, crente? O muçulmano está disposto a morrer pela fé dele. E nós, crentes? Nós queremos só vitória. É o que nós queremos. Sabe? Chegará o tempo em que você terá que mostrar que você é um crente. Ou mostrar que é um crente para ir no arrebatamento, ou mostrar que é um crente para morrer com a espada do anticristo, da besta que se levantará. A coisa é séria e muito grave. Nós tivemos recentemente um projeto, eles estão aqui no Brasil, estão crescendo. Nosso antigo presidente preso, recebeu ele aqui em São Paulo. Outro dia um desses esteve aqui em São Paulo. E sabe qual é o problema? Os muçulmanos têm várias mulheres, vocês sabem, e eles não têm negócio de não ter filho, não. Nossas mulheres, não. Mulher, não. Tem que cuidar disso, não pode ter... Tudo bem, muçulmano tem filho mesmo. A taxa de natalidade da Europa está caindo, porque europeu é tudo civilizado. Sabe? Tudo certinho. Muito bem, o muçulmano não. Tem 8, 10 e toma-lhe filho. O que é que vai acontecer? Igrejas, eu vi há algum tempo atrás, uma igreja sendo demolida. Uma igreja católica. Aí você diz, foi católica? Não, foi uma igreja cristã. Qual a diferença? Sobre Cristo, nenhuma. É nossa fé que está sendo derrubada. A fé em Cristo derrubou a igreja católica? Não derrubou a igreja católica. Derrubou a fé cristã. Em algum momento você se junta com o católico porque você crê em Cristo. E se derrubaram a igreja católica, o que fariam com uma nossa? Que não temos nem esse know-how político. Ouçam bem, nós vivemos dias difíceis. Dias difíceis. E nós não temos todas as respostas. Mas nós sabemos que as coisas não andam bem. E eu posso te mostrar onde não está andando bem. Aí nós teremos a ideia de o que vai acontecer. Nós temos o Irã se levantando. Nós temos este tipo de guerra. Nós temos a Rússia tomando partido. Nós sabemos que vem de lá. Mesmo a Rússia também, se Jesus demorar, também vai ser a maior parte deles também muçulmanos. Não estou aqui querendo inventar uma doutrina, mas existem fatos. Quem mata um católico, mata um evangélico, mata um da mensagem do mesmo jeito. E já houve um da mensagem morto por crer no cristianismo. Nós já temos o mártir, já aconteceu. Então, essas forças estão lutando uma contra a outra. Nós temos resistido, mas sabem, o velho mundo que tem recebido seus problemas agora, tiveram a mensagem do Evangelho
muito antes de nós. Nós éramos índios. Enquanto eles estavam lá ouvindo a mensagem do Evangelho, por exemplo, por Charles Finney, em 1700, 1800, eles estavam ouvindo Martinho Lutero em 1500. E nós, quem nós tivemos? Tivemos ninguém. É por isso que a Alemanha, a Europa, de maneira geral, tem recebido a primeira surra. Nós somos o filho menor, que não apanhará agora, porque é o menor. Mas a tendência, você sabe o que é. Nós também receberemos o nosso juízo, porque agora nós temos mais de 100 anos da mensagem pentecostal aqui no Brasil. E o que temos feito com ela? Olha o que nós somos. Mais de 200 anos da mensagem tradicional aqui, não é verdade? Nós estamos na cidade que recebeu a primeira igreja batista do Brasil, está ali no Iguatemi. São mais de 200 anos, não é isso, Álvaro? Penso que é. Foi 100 anos em 88. 120 anos? Desculpem, 130 anos. O que nós temos feito? Temos nos tornado, o irmão Brana disse isto, eu sei que nós temos muitas mensagens novas, e eu sei que nós somos ávidos por conhecimento, e a internet está aí para isto. E eu quero advertir a você, que muito conhecimento não lhe salva, lhe atrapalha. Nós temos muitas mensagens hoje, e mais doutrina errada na mensagem. Era melhor quando tinha poucas. Tem tantas para o povo se atrapalhar. Mas isso eu não posso ser contra isto, porque para quem quer o bem, receberá o bem das mensagens. Mas para quem quer torcer, quanto mais texto, melhor para fazer confusão. O irmão Brana disse que a Igreja Católica levou 2.000 anos para se tornar o que é. A Assembleia de Deus, ele disse, não levará 100 anos. E observe, é o que o profeta disse. Nós estamos num quadro terrível, terrível. O irmão Brana foi pregar numa igreja, talvez vocês leram, isso está no livro A Geração. Ele foi pregar na igreja e era um grande encontro, entendam bem vocês, um grande encontro. Vejam só, um homem de Deus daquele calibre, um grande encontro, maravilha, não é? Ele vai pregar. Mas um grande homem de Deus com desse porte tem uma dificuldade muito grande. Outro pastor. Porque a igreja ouve o pastor. Se vier um homem aqui de grande porte pregar, um homem de Deus, e eu falar para os irmãos, usar a confiança que os irmãos têm em mim, eu usar para dizer esse homem tem alguma coisa, ou mesmo não for, bom, vocês sabem, vocês vão desconfiar dele. Não é assim? E se eu falar que ele errou, vocês vão até confiar, porque vocês me têm como uma pessoa correta. Muito bem. Existe muito disso em nosso meio e eu tenho nojo disso. Por isso você deve orar por mim sempre, para Deus me livrar do mal. E se Deus seguir me livrando do mal e me ajudando, você sabe, nós vamos ficar cada vez mais sozinhos, porque o povo de Deus anda só. É um pequeno número, é sempre assim. Mas vou contar a história, você julgue como quiser. O irmão Brana foi pregar nesse lugar. Quando chegou para pregar, foi dito a ele, olha, você não pode... Ele ia pregar depois em outro lugar, algo desse jeito assim. Disseram assim, se o senhor mencionar aquele lugar lá, ou acho que era mencionar ou ir àquele lugar, algo assim, o senhor não... Bom, nós não queremos que o senhor mencione isto aqui. O profeta disse, não, se eu não mencionar isto, se eu não fizer isto, daquele outro... Se eu não puder mencionar aquela outra reunião, ou se eu não puder ir a outra reunião para poder pregar aqui, então você pode tirar meu nome. O profeta, ele era meio duro, né? Meio radical.
Ele não falou com essas palavras, mas ele disse, ele foi colocado dessa maneira. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Foi na mensagem de geração? Foi nesse livro aí de geração? 6. Eu me recordo desse livro aí. Tudo bem. Então, o irmão Branham estava no prédio. Aí o que aconteceu? Ele saiu pela porta lateral. Sabe o que o pregador disse? Oh, irmãos, nós tivemos um problema, o irmão Branham não pôde vir. Mentiu. Não, e tem muito pastor que mente. Não pôde vir. Mas o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio. Não é um homem sem vergonha, hipócrita. O Espírito Santo veio, aí o povo, aleluia! E aí vamos, toca o barco. Que coisa! E as pessoas vão, sem o profeta. Isso é denominação. É o que está acontecendo. Nós estamos com tantas mensagens, tantas coisas, que o irmão Branham não pode vir e falar, porque ele vai falar de outras coisas. Por exemplo, coisas que vão além da nossa igreja, por exemplo. E o profeta não diria, eu vou aqui na igreja do pastor Messias, que, bom, é a única igreja aqui. Não, tem outras. Ele não seria partidário. Ele não diria, o pastor Messias é a pessoa adequada. Não, ele me elogiaria, ele me ajudaria, certamente. Mas ele não faria. Ele ensinaria você a me respeitar. É o que ele faria. É o que ele fez. Mas ele nunca colocaria a mim ou a minha igreja, essa igreja, acima da palavra de Deus e não comprometeria o seu ministério. É aquela questão, se eu posso dar isso a um, dou. Mas se esse também precisa, se eu não posso dar a um nem a outro, eu não dou a ninguém. Então, racho no meio, divido. Vocês estão me entendendo o que é? O profeta não era de uma pessoa só. E nós não devemos ser também de uma pessoa só. Nós somos do corpo de Jesus Cristo. Amém? Então essas coisas têm acontecido e têm colocado em descrédito as igrejas, as denominações. Mas tem uma pessoa, tem um grupo que está correndo no sol quente, preparado para a maratona. Sabe? Tem alguém. E eles estão avançando. E nós precisamos nos manter atentos a essas coisas, lutando, guardando o nosso lar, guardando nossa doutrina e vivendo para Deus. Os dias são maus. Não sei o que acontecerá de fato. Eu sei que quem é santo vai se santificar mais, e quem é sujo vai se sujar mais. E outra vez vocês verão a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A cada dia fica mais nítido a diferença. Amém? Não se esqueçam de orar por nossa nação. Não se esqueçam. Porque ruim é quando um homem usa de sua influência para diminuir outro. E as pessoas amam tanto a este homem que ignoram tudo por causa do que ele... É o que nós temos visto aí. O homem... Que pensamento pode ter alguém a ponto de, quando é condenado, dizer, eu não creio nessa lei? Quer dizer, tem muita gente que diz, não, o profeta falou, mas ele... Bom, mas não foi bem assim, não. É por isso que eu estou dizendo, é um quadro espiritual. Há muitos, deixa eu colocar desta maneira, há muitos pregadores que têm a mesma atitude do nosso ex-presidente. E há multidões seguindo esses pregadores. Pois bem, é isso que eu quero comunicar. Se você consegue ver o quadro, amém. É o que eu estou tentando lhe dizer. Seguem cegos, cegos a um homem. Não adianta o argumento que você diga. Eles seguem dizendo, não, quem está errado é a polícia, o ladrão que está certo. É, o que está certo é isso. A polícia está errada, quem está certo, pois é. E não tem o que dizer, você não tem o que... Não tem. É porque aquela pessoa é importante.
Nós não temos o importante em nosso meio, a não ser Jesus Cristo. Nunca esqueça disto. O profeta disse: se eu deixar a palavra, me deixe. Foi o que ele disse. Ainda disse: quando eu pregar alguma coisa e você não concordar, faça como eu faço quando eu como uma torta de frango. Eu sou que nem um profeta. Eu gosto de torta de frango, é muito bom, né? Quando eu como aquela torta de frango, se eu acho um osso, eu não jogo a torta fora, eu jogo o osso fora. Se eu estou comendo um frango, eu como frango, quando eu acho um osso, eu jogo o osso fora, não jogo o frango fora. Aí disse o irmão Brana: mas certifique-se de que você está lançando o osso fora, para não jogar um pedaço de frango fora também. Eu não creio nisso. Por que você não crê nisso? Está na Bíblia, está na mensagem. Eu não creio porque eu não creio. Não. Você deve permanecer com o que diz a palavra. Amém? Eu não creio porque meu pastor disse. Seu pastor é maior do que a palavra? Não. O que a palavra diz? Então vamos ver o que a palavra diz. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico. Capítulo 5. Todos já acharam? Versículo 1. Mas antes vamos orar mais uma vez. A tua palavra, ó Senhor Deus, está aberta diante de nós. Precisamos do teu Espírito, da tua unção, Senhor. Vivemos dias maus, mas vivemos também na presença de ti, ó bom Deus. Então tudo vai bem porque tu estás conosco. Guia-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Aqui, eu quero dizer aos irmãos, denúncia não é fofoca. Denúncia não é falar da vida dos outros. Denúncia é condenar, comunicar o erro. E o erro traz mal para todos nós. Denúncia. Nós não queremos nunca sermos pessoas, mais pessoas, queremos ser pessoas boas. É nosso dever. Todavia, a nossa bondade começa sendo bons para com Deus, obedecendo a sua palavra. Quando não há quando algo está em desacordo com a palavra de Deus, você deve ser a pessoa que deve denunciar. A Bíblia, você me diria, pastor, isso é no Velho Testamento. Sim, é no Velho Testamento. E é daí que nós vamos para o Novo Testamento. Porque
no Velho Testamento, se o teu filho pecasse, por exemplo, e fosse pecado de morte, você deveria levá-lo até o lugar, você deveria denunciá-lo e você deveria lançar nele a primeira pedra, o pai e a mãe. Isto é a palavra? Quem lembra disso? É duro isso, né? Eu nunca lançar a pedra em meu filho, minha filha, minha mulher, meu marido. É o que diz a palavra. O sentido disto, hoje, não é literalmente atirar uma pedra, mas é não estar a favor dele enquanto ele está em pecado. Porque morre ele em pecado, morre você. E se somos uma igreja, o pecado de um é o pecado de todos nós. Você sabe disso? Por isso, não importa o quanto correto eu viva, se você vive em pecado, isso atrapalha a igreja. É por isso, talvez seja por isso, que eu estive em muitos lugares e tivemos cultos maravilhosos, e aqui nós não conseguimos ter aqueles cultos. Não aqui. Em outros lugares são cultos bons. Aqui eu sinto que de 0 a 100 leva mais tempo do que em outro lugar. O carro parece que anda melhor em outra pista. Então o problema não é o carro, é a pista. Pois bem, isto é pecado. Nós devemos denunciar o pecado. Para tudo há tempo e modo. Você deve saber como agir com o pecado em sua casa. Eu devo saber como agir com o pecado em minha casa. Eu devo saber como rejeitá-lo, como limpá-lo. Nós devemos saber como proceder quando o mal vier. E saiba, é seu dever denunciar. Se você não denuncia, você é cúmplice daquele pecado. Como temos visto recentemente, todos aqueles... Imagine, se você vai num lugar e uma pessoa tem que comparecer na justiça e você diz, eu não vou deixar ela ir na justiça não. Não vai deixar? Pois bem, vai vocês dois. Agora você está preso. Você está obstruindo a justiça? Isso é crime. Muito bem. Ah, mas eu quero para ajudar ele. Eu não sou nenhum delator, não sou nenhum dedo duro. Eu estou protegendo. Pois você está protegendo errado. Você está protegendo que a justiça faça seu papel. Você é um fora da lei também junto com ele. Assim é o pecado. Se você vê alguém pecar, e vou dizer mais uma coisa, se acontece algum problema próximo de você, e você vê, e você não toma uma atitude correta, você pode ser implicado por conivência. Sabia disso? Há um pecado, há um crime acontecendo perto de você, e você sabe, e você não denuncia, conivente. Aí você vai argumentar por que é conivente. Eu fui coagido, eu podia morrer se eu falasse, tudo bem. Mas o seu dever como cidadão é denunciar o que está errado. No lugar correto seria isto. Mas o problema é que nós vivemos tão próximos do que é errado, que nós não temos a possibilidade de condenar, de denunciar. Sabe por quê? Nós somos brasileiros que, quando a polícia faz greve, nós arrombamos as lojas e roubamos. Quer dizer, se não fosse a polícia, todos nós seríamos ladrões. Porque a maior parte do nosso povo, ou alguma parte deles, é assim. Não respeita nenhuma autoridade. Mas isso é conivência. Isso é crime. Em nosso assunto, isso é pecado. Se você vê o irmão pecando do seu lado, é sua obrigação denunciar, segundo o Velho Testamento. Senão você é conivente com aquele pecado. Está bem claro? A lei é desse jeito. Agora, como fazê-lo? Nós chegaremos lá. Então, nunca pense que você passa desapercebido. Se há um problema em nosso meio, na sua casa, porque a igreja começa em sua casa,
você deve resolvê-lo. Tratar sério. Deixa eu contar isso para os irmãos. Meu pai está enfermo agora, está com o pé quebrado. E a história foi a seguinte: ele foi subir no ônibus, e o ônibus gentilmente parou, ele entrou pela porta dos fundos para não ter que passar na catraca, algo assim, né? Ele já é maior de idade, já não paga mais ônibus, né? O motorista parou e ele vinha com a mão ocupada. E o ônibus arrastou. E ele, então, não tinha os dois pés já no piso principal do ônibus, tinha um pé no degrau da escada. Então, ele tropeçou, bateu o pé esquerdo, foi o pé esquerdo, no degrau, na quina, e se apoiou no banco. Deu aquela dor. Ele estava com sangue quente, mesmo assim foi para casa. Foi para casa, botou gelo, final de semana fez o que ele costumava fazer e ficou lá. O pé inchou, empreteceu, e ele lá. Não tem nada acontecendo. Não vinha ninguém aqui apontar o dedo para mim, dizer que eu estou... Não, está tudo bem comigo, rapaz. Tem gente que é assim, tropeça o pé incha, fica preto, empretecido, e ele diz, não, quem é você para apontar defeito em mim? Está vendo? Aí, então, nós fomos ali, e minha esposa notou que o pé estava muito inchado, parecendo trombose. Não brinque com isso, não. Por isso, você se alimente direito, seja saudável. Eu não gostaria, se for preciso, eu tomo um tempo aqui com os irmãos para falar sobre comida, sabe? É minha função também ajudar você a se alimentar, a Bíblia fala sobre isso. Mas trombose é coisa séria. Então, minha esposa disse a ele que ele deveria ir no médico, que era coisa séria. O pé havia desinchado desde que ele veio cuidando com gelo e tomando algum tipo de medicamento. Minha esposa disse, esse pé está alguma coisa errada nesse pé, vai ver. No outro dia, ele tinha que ir levar minha mãe no COT, e ele disse, vou aproveitar que vou lá levar sua mãe e vou lá ver isso. Pois bem, quando foi lá, que foi na emergência, que bateu o raio-x, o pé quebrado, o médico queria operar imediatamente. Ele não quis, porque estava desarrumado e tudo mais, aquele processo. Finalmente, o problema estendeu-se à solução, porque ele só foi ser operado uma semana depois e está lá de molho. Muito bem, imagine se minha mãe não tivesse consulta naquele dia seguinte. Imagine que eu não fosse ver minha mamãe e meu pai. Imagine que aquele pé podia inchar e ele podia ter uma trombose. Imagine. Então, denúncia não é bom, não? Dizer, está ruim. É bom dizer isto. Ou vai deixar ruim? Que seria se nós fôssemos lá e ignorássemos? Porque talvez ele vai ter que ir no médico e eu vou ter que levar. É melhor eu dizer que está tudo bem, né? Porque eu não quero ir para o médico amanhã. É melhor evitar o problema. É melhor você dar uma desculpa, não é comigo, tudo bem, mas não. Não é assim que se trata um pai. Não é assim que se trata um irmão. Se você vê seu irmão com o pé inchado, você diga, olha, pode ser pecado. Quebrou alguma lei em algum lugar aí. Você está inchado, irmão. E parece um aspecto não é bom o seu. Vocês me compreendem? O espírito é esse. Agora, não é bom ir no médico. Não é bom ser costurado, cortado, apertado. Não é bom. Bom, não é bom você ser doente. A doença que você tem é o pecado. É bom não pecar. Agora, depois que você pecou, se acostume com as dores que virão, com o processo daquilo sair. É como espinho. Certa vez, eu cocei uma madeira, uma lasca entrou no meu dedo até a metade da unha. Até a metade da unha. Eu puxei aquilo. Da metade da unha para a ponta, ficou aquela trilha de pus. Dentro, o que é que faz?
tem que estourar aquele pus. E a moça disse, eu tenho que estourar isso aí. Pegou uma agulha e enfiou embaixo da minha unha. E eu estava chorando, chorando. Eu era um homenzinho de meus 13 anos, 14, e a moça disse, não tenha vergonha não, chore. Pode chorar. Eu querendo ser homem, não podia com uma unha, uma agulha. Pois bem, não, mas não é isso? Eu tinha 14 anos. E toda pessoa com 14 anos, um homem quer ser mostrar que é macho mesmo. E eu chorei. Doeu demais, irmão. Doeu demais. Então, você não pode ignorar que há algo errado. E se há algo errado, tem que haver uma denúncia. Porque senão aquilo cresce. Observe, denúncia, está tão em moda hoje, denúncia, né? Em tempos de presidentes presos, né? Mas é isso, denunciar. Se imagine que um policial andasse pela rua e visse um movimento estranho ali, alguém que parecia que estava armado, ele não vi nada. Você diria o que desse policial, irmão José? Ele era um prevaricador. Se eu visse alguém armado, eu posso ir lá e dizer, rapaz, que negócio é esse aí, você com essa arma? Eu não posso ir lá, posso? Quem é que pode ir lá conversar com o camarada que está armado lá? Um policial. Com licença, cidadão. Levante a camisa aí. O que é isso aí? Isso aqui é um negócio, rapaz. E por que você está com isso aí? Quem é você? Você é o quê? Não, eu sou assim, assim. Ah, muito bem, pode ir embora. Eu não posso perguntar. Se vier alguém armado, eu vou perguntar o quê? Agora, se um policial vê alguém armado e não faz nada, isso é prevaricação. Deveria. Agora, isso é no mundo que deveria ser certo. Mas hoje o policial até certo, tudo certo, ele está errado. Tudo certo, ele está errado. Imagine se ele... Muito bem. Mas nós vivemos debaixo da palavra de Deus. Então, somos todos nós soldados de Jesus Cristo. Se vemos alguém com atitude ofensiva, nós devemos perguntar a ele, quem é você? Você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Quem perguntou isto? Josué. A quem? Ao general dos exércitos de Deus. Ele pegou a espada. Quem é você? É nosso ou é um dos nossos inimigos? Homem valente é Josué. Então nós devemos realmente estar prontos para ir onde o pecado estiver e cortar aquilo, denunciar, averiguar. Seria prevaricação nossa? Se um médico, se alguém vai no médico e o médico sabe que ele está com o olho amarelo demais e que ele está muito fraco e ele faz aquilo e diz, olha, doutor, eu acho que eu estou com uma gripe forte, me passa um medicamento. O médico olhou assim no olho dele, amarelo. Eu digo, não, você está com a doença do rato. Se o médico vê os olhos amarelos do rapaz e prescrever que ele está só gripado, esse médico é o quê? Prevaricador. O médico devia denunciar, você está muito doente. Quem é você, médico, para dizer que eu estou doente? Olhe sua vida. Bem, mas eu estou aqui para olhar a sua vida. Não sou eu. Difícil, né? Desta maneira, nós devemos comunicar o pecado, denunciar o pecado. É nossa função. Amém? Está muito certo, muito correto isto. Nós devemos zelar disto. Mas a melhor coisa, antes de denunciar o pecado, é você vigiar, é você orar pelo seu pastor, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, blindar nossa igreja, nossa família, com oração, com súplicas diante de Deus. Então, quando o mal vier, você será como aquela corredora, preparada para agir. Você não vai estar irritada ou irritado, você não vai estar com ódio, com rancor, você vai estar bem preparado para agir na hora de dificuldade. Amém? Você vai estar preparado para agir quando o problema vier. Agora, se você não é uma pessoa que ora, que busca a Deus,
Quando o pecado aparecer, você vai ficar, não vai saber o que fazer. É despreparo. A forma bíblica. E o que acontece é que, se você não toma uma atitude, a igreja para. E o irmão Branda disse, o que nós vamos seguir a leitura daqui a pouquinho, diz assim: 87, página 13 de Conferência com Deus. E sempre que aquela igreja para, é aí quando Satanás prevalece. Tem que mover-se constantemente e rapidamente, marchando para Sião. Não permita que a igreja do Deus vivente alguma vez seja culpada de parar. Não por mim. A igreja não vai parar por minha causa. O que é que você diz? Que a igreja também não parará por sua causa? Amém? Não por mim. A igreja vai seguir. Eu não vou ser culpado da igreja parar. Antes de seguirmos a leitura, quero dizer que a forma correta é que Jesus disse: se seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Para quê? Para haver uma conciliação. Se ele te ouvir, terá salvo o teu irmão. Não é assim? Então, se você tem alguma coisa contra alguém, ou se alguém tem alguma coisa contra você, vá até ele. Você, certo ou errado, vá até ele. Não interessa se você errou na história ou se você acertou. Se você sabe que tem um irmão contra você, ou com problema com você, você deve ir até ele. Se ele te ouvir, agora não chegue até ele. Como? Você tem que dizer assim: irmão, nós estamos com um problema, alguma coisa está mal, eu ando triste, e vejo o irmão também triste, diferente, nós vamos morar no céu junto, que negócio é esse, irmão? Vamos terminar com isso agora? Assim, essa é a abordagem, não é dizer, não, eu estou certo, mas você está errado, nada disso. Ganhar seu irmão, é isso que você tem que fazer. Se ele te ouvir, bem. Se ele não te ouvir, nós devemos ir com testemunhas. Então, a primeira coisa é conversar. Não é levar testemunhas, não. É um para um. Só nós aqui em off. Vamos fazer um acerto aqui, uma conciliação, eu e você, ninguém sabe, ninguém vai entrar em nada aqui não, só eu e você. Pronto, é assim que resolve. E aí a igreja não tem um problema, ninguém sabe, está tudo resolvido. Muito bem. Se a pessoa não ouvir, então, e também há que se pensar também que nós somos seres humanos, né? Às vezes a gente tem tristezas, tem erros, e leva um tempo para a gente se recuperar de um problema, de uma tristeza, não é? Então, quando isso acontecer, ore pelo irmão, ore pela irmã, para Deus dar força, para a irmã entender que errou, para o irmão entender que errou, e vice-versa, e a coisa vai adiante normal. Quando você não conseguir, disse, leva 2 ou 3 testemunhas, leve testemunhas. Então, se ele ouvir, a mesma coisa, vai ser ótimo, você vai ter ganho seu irmão, resolveu. E não teve que incluir mais gente nenhuma, só você e mais outra pessoa, uma testemunha, 2, 3, acabou. Mas, se a pessoa não te ouvir, vocês vejam que o negócio está evoluindo, rapaz. Porque o princípio é, se você tem um problema com alguém, você está errado. Então você tem que se arrepender. Se é alguém que tem um problema com você, você tem que ir lá acertar o problema. Mas quando aquela pessoa não quer acertar, então você não tem mais o que fazer. Você tem que levar o caso adiante. Você tem que fazer uma denúncia. Irmão fulano, cicrano, faça favor. Infelizmente, eu tenho que contar. Infelizmente, não de araque, não de faz de conta. Há um problema em nosso meio e eu não sei como resolver. E a palavra manda fazer isto, eu vou cumprir o que a palavra diz. Certo irmão assim, assim, certa irmã assim, assim.
é passado isso, isso e isto. Vamos lá? Vamos. A Bíblia diz assim, 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 vamos lá. Se a pessoa ouvir, ótimo. Mas quando a pessoa não ouve, quer dizer, não ouviu você, não ouviu mais três, quer dizer que ela está se ensoberbecendo, se endurecendo, dizendo, quem é você? Criticando a lei de novo, não é? Eu estou cumprindo o que diz a lei. Então, se ele não te ouvir, você deve então levar a conhecimento, se não vir a estes, você e mais suas testemunhas, você deve levar ao conhecimento da igreja. Se ele não ouvir a igreja, então, vamos apedrejá-lo? Não. Vamos considerá-lo um gentio e publicano. Alguém que não é um cristão. E como é que se trata alguém que não é um cristão? Com amor. Amém. Na prática, esta igreja, há alguns que tiram as pessoas da comunhão. Não é, irmão José? Tem. Eu conheço igreja que, para você tomar a ceia, você tem que mostrar antes o envelope. Eu ouvi isto. É assim? É assim. Tem que ter o nome no mural. É, FIA. Então, eu não creio nisto. Eu não creio nisto. Tem igrejas também que, se você não for casado, você também não ceia. Eu também não creio nisto. Da mesma maneira. Não creio. Se você vive errado, você não pode ceiar. Agora, como é que um cristão vive errado e tem... Eu não acho que está certo, não. Mas eu parto do seguinte princípio. Jesus deu ceia para Judas. O máximo que eu vou conseguir de um irmão errado em nosso meio é que ele seja que nem Judas, não é? Então ele pode tomar ceia. Judas pode tomar ceia. Então vocês nunca vão ver... Bom, Deus me permita, eu tirando alguém da mesa da ceia. Não, esse aqui não pode ceiar, não. Pode. Judas ceiou. A única restrição seria se uma pessoa viesse aqui muito indecente mesmo, né? Aí convém que os cooperadores, os bloqueios aí atrás, não, assim, não pode, não. Aí é uma dificuldade. Mas fora assim, a pessoa estiver decente, ela pode vir na mesa do Senhor, sendo uma crente do nosso meio, um crente do nosso meio, essa pessoa. Agora, se é o caso que é um visitante que quer tomar ceia, eu não vou coibi-lo, não tome ceia. Não. A ceia, cada um bebe para a sua... examine-se, pois, o homem a si mesmo. É assim, coma desse pão e beba desse cálice. Então, qualquer um pode vir. Agora, aos nossos da igreja, nós ensinamos que, se você quer vir tomar ceia, então você pode ser batizado e cumprir todo o mandamento. Então, nós ensinamos isto. Agora, se fosse o caso desse irmão ou dessa irmã, seja lá quem for, que está em pecado, que você foi lá conciliar, não resolveu. Aí você foi lá mais 2 ou 3, não resolveu. Aí você levou ao conhecimento da igreja e não resolveu. Então essa pessoa vai ser desencorajada a vir à comunhão. Vou dizer, nós não temos comunhão com você nisso. Se você quiser vir, você deve primeiro se arrepender desse pecado. Pedir perdão agora a esta igreja, porque você tem desrespeitado a todos nós. E a Deus primeiramente. Ao irmão, melhor dizendo, primeiramente perdão a seu irmão. Depois, porque você pecou contra seu irmão, se é que foi o caso. Depois, então, você pede perdão a Deus, é claro, por seu erro contra seu irmão, e ainda deve perdão a esta igreja, porque você não desacatou a ordem desta igreja, dessa comunidade que tem feito o que a Bíblia diz. Você está errado. Então, nós não vamos proibir ninguém de tomar ceia, nunca. Mas nós dizemos, nós não estamos com você nisso, você está errada. Você está errado, você não pode vir. Se a pessoa continuar vindo à mesa, é porque
têm total desprezo por nossa doutrina. Total desprezo. E eu não penso que isto vai bem, não. Uma pessoa que desrespeita a esse ponto, não vai bem. Amém? Então, essa forma também. Também é dito que ao contradizente, depois de 2 ou 3 admoestações, evita-o. Também tem isso. Tem gente que quer contradizer, então, depois, não fique brigando toda a vida, não. 2 ou 3 admoestações, evita-o. É desse jeito que deve ser feito. Amém? Portanto, nós devemos tratar a coisa corretamente e denunciar o pecado, para que nós andemos bem. Por isso, você, homem, ouça a sua mulher. Você, mulher, ouça seu marido. Talvez ele tenha alguma denúncia para lhe fazer, alguma coisa que você não está vendo, sabe? Você, marido, olhe por sua esposa. Você, mulher, ore por seu marido. Você, igreja, ore por seu pastor. Você, pastor, ore por sua igreja. Somos um corpo. E assim nós teremos o pecado longe de nós e prosperaremos. Amém? Eu não quero ser culpado dessa igreja parar. Não seja você culpado disto. Vamos adiante em nome do Senhor. Amém? Agora talvez você pergunte, pastor, e é só isso, pastor? Não, tem mais. O nosso tempo, eu comecei falando sobre o que acontece no Brasil, falei sobre alguém que está trabalhando firme em sua religião, que está crescendo, enquanto a mulher crente não quer ter filho, a muçulmana quer. Estão melhores, então, do que as mulheres cristãs. Estão cumprindo, crescer e multiplicai. Não caiu isso ainda. Eu nunca vi isso cair. Você ouviu? Filho deixou de ser bênção quando? Geralmente eu não toco nesses assuntos, mas aproveitando vou dizer, uma mulher tem que será salva dando luz a filhos, com S, se permanecer na doutrina. Então a função das irmãs é terem filhos. Terem filhos. Não é estarem paroleiras de um lado para outro, não é ter filhos, cuidar de suas casas. Se uma mulher, é claro, não pode ter filhos, então ela está livre do mandado, mas deve desejar ter filhos. Não creio em uma mulher que se case e não tenha filhos. Eu não creio. Também sei que alguém pode dizer, esse é um assunto particular. A doutrina não é particular. As irmãs têm que ter filhos, e salvar-se-ão dando luz a filhos. E cada mulher é diferente, tem mulheres que têm diferenças, por isso nós não podemos generalizar. Minha mãe teve 7 filhos, teve não sei quantas cesáreas, uma cesárea a primeira, 7 filhos, e é mais forte que minhas irmãs todas. Vai fazer 78 anos. 78 anos. Outras mulheres não têm essa mesma força, não são boas de parir. Não são boas de parir. E se você, marido, diz, eu vou cumprir o mandamento de Deus, e não cuida da sua esposa, e aí quando ela tem problemas, você também tem problemas. Por isso, você deve orar quando vai se casar, saber os filhos que você deve ter do Senhor e orar para Deus te dar os seus filhos. E ainda hoje eu diria aos casais que orassem, Senhor, já cumpri minha missão, Jesus? É só isso mesmo? Só vou colocar mais 3 ou 4 aqui para esse exército? Só? Então amém. Porque você será culpado disso. Eu tenho que lhe dizer. Ah, mas pastor, quem é que vai cuidar? Jesus. Nunca. Ele que cuida de nós. E se você cumprir a palavra, você será bem-aventurado, bem-aventurada. Eu não quero filho para não ter problema. Tudo bem, você vai ter problema com outra coisa, não com filho. Tudo bem.
Você vai ter problema do mesmo jeito. Por isso, sinceramente, ore. Eu não falo tanto sobre isto, mas eu preciso falar de vez em quando, não é? Então eu penso que você deve orar sobre isto, sobre sua vida, e ter de Deus a resposta. Porque se eu disser que está tudo bem, quando você chegar lá no céu, vai dizer, não, você aqui tem um demérito, qual foi? Você não... O exército ficou lá com pouca gente por causa de você. Muito bem, isso é sério. O profeta conta a história de uma irmã que morreu, e quando ela morreu, ela estava para a morte, ela sentiu várias mãozinhas segurando ela. Ela estava tendo um pesadelo enquanto morria, e sabe o que era? Os filhos que ela abortou, desse jeito. Eu não quero que você, irmã, tenha esse tipo de condenação no seu coração, quando chegar a hora de apresentar-se com Jesus Cristo. E se é com Jesus que você vai resolver, fala com Ele agora mesmo. Senhor, o que é que Tu queres de mim, Jesus? Tu sabes das minhas possibilidades, Tu sabes de tudo. Se acerte com Ele. Não vai dizer que o pastor não ensinou. Amém? Então, você deve fazer isto, você deve ter filhos. O que acontece? As mulheres muçulmanas estão tendo filhos, estão cumprindo, estão ajudando a sua religião. Vejam só. Pondo filhos de muçulmanos no mundo. Bom, de quem os filhos de Deus vão nascer? Das filhas do mundo ou das filhas de Deus? Pense por esse ângulo. Talvez o próximo pregador, o próximo pastor, a próxima esposa de pastor esteja para nascer de seu ventre, irmã. Já pensou nisto? Pois é. A próxima pianista da igreja nasceu do ventre da minha esposa, olha ali. Pois é, eu estava pregando aqui em Salvador ainda. Isso aconteceu. Eu não quero entrar na sua vida, mas eu preciso dizer que você será contado como errado se você não cuidou disso certinho. Muito bem. Então, eu seria um prevaricador se não denunciasse essas coisas. E há muitas coisas que precisam ser denunciadas, e eu farei isso sim. O que eu sei de errado, eu direi aos irmãos, porque eu quero que os irmãos fiquem corretos sempre. Se os irmãos vão gostar ou não, bom, eu não fico feliz se os irmãos não gostarem, vou ficar feliz se os irmãos gostarem, mas eu preciso cumprir meu dever. Nem sempre é coisa boa, não. Nem sempre é coisa boa, mas é nosso dever fazer isto, porque é o melhor remédio. Não pode ser bom agora, mas lá no futuro será maravilhoso. Muito bem, vamos seguir a leitura. 89. Disse: vocês, soldados, conhecendo a estratégia, como eles os que cercaram, ele fala para os soldados, quem tem conhecimento militar. Lá estava o Mar Vermelho diante deles, talvez 2 ou 3 milhas de largura. 2 ou 3 milhas de largura, sabe quantos são? O que é isto? Seriam 800 metros, quase 5 quilômetros de largura. Porque uma milha terrestre é 1.600 metros, é mais que 1 quilômetro, né? Então, 4 quilômetros, quase 5 quilômetros de largura na frente do mar. Aqui estavam altas montanhas, eles não podiam escalá-las, lateralmente estavam as montanhas. Eles seriam como ovelhas espalhadas por lá, um alvo para todos os arqueiros, e atrás deles, porque tinham parado, vinha o inimigo. Quer dizer, era só atirar para frente, numa distância de 5 quilômetros, uma multidão de 2.000 pessoas, 2 milhões de pessoas, obrigado, seriam todos dizimados facilmente. Então vem aquela pergunta: por que Deus os conduziu justamente para o lugar mais difícil? Por quê? Foi Deus que os conduziu para o lugar mais difícil. Vai dizer isso para o povo? Foi Moisés, foi Josué, foi o pastor que fez isso. Não,
Foi Deus que conduziu eles para o lugar mais difícil. Por quê? Porque Deus queria mostrar o seu poder. Você não se acostumou que para os crentes tudo é mais difícil, não? É porque Deus vai manifestar o seu poder em nós. É por isso, é mais difícil para nós. Porque nós podemos mais. Porque temos Jesus Cristo. Não estranhe as lutas, não. Nós podemos. Dificuldades, é só... Imagine um levantador de peso. Para outros só colocam ali 50 quilos, 60 quilos. Para nós, 100 de um lado, 100 do outro, 200 para levantar. Só bota pesado para o halterofilista de Jesus levantar, é porque o halterofilista de Jesus tem a força de Sansão, ele consegue levantar aquilo. Mas é sempre mais dificultoso para o crente. Deus seja louvado. É porque o crente é mais forte. Muito bem. Estavam num lugar difícil. Eles seriam como ovelhas espalhadas por lá, um alvo para todos os arqueiros, e atrás deles, porque tinham parado, vinha o inimigo. Eles pararam. Deus não mandou marchar, porque eles pararam por causa da dificuldade. Eles deveriam marchar. Vamos pensar nisto? Eles estavam seguindo um caminho provido por Deus. Quando isso aconteceu com Josué, e eles estavam com a arca, o que aconteceu quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram na água? A água abriu. Será que ia acontecer isso no Mar Vermelho? E Deus disse, diga meu povo que marche. Por que pararam? Porque tem um mar. É porque na minha análise, Senhor, tem um mar ali na frente. Tá bom, quer dizer que você sai melhor do que eu que mandei você marchar? É que o Senhor não viu de... Nós somos... Por que é que nós somos então? Deus não mandou ir? Não tu mandei eu? Não é isso que disse Deus a Josué? Não pasme, nem tenha espantos. Vamos ler isso, Josué 1. Será que é Josué 1:9? Vamos ver. Exato. Não tu mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você está espantado? Você está pasmo? Você está espantado? Você está em pecado. Você não devia parar nem se espantar, porque ele disse que te mandou. Por que você se espantou? Não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes. Então, da agora por diante, você nunca mais vai ficar espantado com nada. Deus não mandou você? Que espanto é esse? Tem um inimigo? Que inimigo? O Mar Vermelho ali, 5 quilômetros de... Como é? Espantou-se foi. Nunca se espante mais com nada. Não tu mandei eu? Então, quando ele pisasse ali, as águas abririam, mas o povo parou. Pois bem, você sabe o que tem que crer, você sabe o que tem que fazer, continue fazendo, nunca pare. O mar vai se abrir. Isto mostra, amigos, que até mesmo hoje, na marcha para a terra prometida, o inimigo está a uma distância de apenas uns 2 saltos atrás de nós. Não podemos parar neste reavivamento. Isso não pode ser uma ordem de parada. Simplesmente continuem avançando, prossigam. Vocês tiveram a presença do Espírito Santo com vocês anteontem à noite? Anteontem à noite e ontem à noite, agora movam-se continuamente para dentro daquilo. Não deem ordem de parar, porque o inimigo está logo atrás de você. Então logo deram a ordem de parar, e o exército de Faraó foi visto, vindo à distância, e o rugido das rodas dos carros, e a poeira levantando-se, os gritos dos soldados. Que hora difícil! Isto quase fez o povo agitar-se. Mas havia um entre eles, aleluia! Mas havia um entre eles que sabia não haver movido,
que sabia não haver movido para estar perturbado. Ele tinha tido conferências antes, ele sabia o que era preciso para conseguir falar com Deus. Assim que em cima, digamos, em cima do monte, em uma certa rocha, Moisés escondeu-se do resto dos filhos de Israel, e lá ele teve uma conferência. Senhor, marchei até este lugar, mas um obstáculo nos parou. Tivemos que dar ordem de parada. Como nosso irmão aqui em uma cadeira de rodas, como talvez você, assentado aí com câncer, ou com um problema cardíaco, ou com algo que você sabe que vai morrer disso a qualquer momento. O inimigo o parou, ele o fez parar. Talvez você tenha parado antes que o inimigo o alcançasse. Talvez haja algo em sua vida que o tenha feito parar. O que quer que seja, você ainda tem o privilégio de ter uma conferência. Conversemos sobre o assunto com ele, façamos alguma coisa acerca disso. Não importa o que o inimigo seja, ele nunca é demasiado grande para nosso Deus. Necessitamos de uma conferência. Amém. Que coisa maravilhosa. Não interessa o quanto ele seja grande, não é grande para Deus. Assim Moisés subiu por detrás de um certo lugar, diríamos, e teve uma conferência com Deus. Ele não sabia o que fazer. Algumas vezes, irmãos, nós não sabemos o que fazer. Você já ficou assim? Levante sua mão. Você, sendo crente, não sabe o que fazer. Faça o quê, Jesus? Eu não sei o que fazer. Eu já fiquei assim muitas vezes. Porque na nossa conta, se eu fizer isso piora. Se eu fizer isso, não ajuda. E você não sabe o que fazer. Você fica apertado nesta hora e você é obrigado a fazer alguma coisa. Que condição difícil. Você tem que tomar uma atitude. É nesta hora que você precisa de Jesus Cristo. É nesta hora que a unção vem sobre você. Como a história de Salomão e aquelas duas prostitutas que diziam que seu filho estava vivo no colo da outra, ou vice-versa. E duas mulheres, e Salomão não é Deus, não sabia como fazer, e as duas brigando. Então vocês não acham que nesse momento difícil o Espírito Santo veio sobre Salomão? O mesmo Espírito Santo que veio a Salomão, vem a nós também nas horas difíceis para resolvermos. Pergunto, você tem essa experiência dele vir na hora difícil e te dar livramento? E você diz, Jesus, foi por ti que eu fiz aquilo. Salomão disse, divide a criança em duas partes. Dá uma a cada. Uma mulher disse, sim, nem meu, nem seu. Outra disse, não deixe a criança viver. Já sei quem é a mãe. É essa, que quer que viva mesmo que ela saia no prejuízo. Ela estava pensando mais na criança do que nela. Isso é o verdadeiro amor. Pensa mais no que é dos outros do que no que é seu próprio. Aleluia. Você ama? Você está pensando mais no que é do seu irmão do que no que é seu? Em ajudar mais do que ser ajudado? Isto é o amor perfeito. Então, nas horas difíceis, o Espírito Santo vem e te ajuda. É nessas horas. Por isso, o profeta diz que Deus ama nos deixar em problemas. Ama. Porque é a hora em que Ele pode fazer algo por nós. Pode ser nosso Pai. É a hora dele entrar. Aleluia. Amém. Eu fico sem saber o que fazer, mas sou maravilhado de como ficar na presença de Deus é a melhor opção. Amém. Talvez você não saiba o que fazer. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais.
e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha chegado ao ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça que você tem de olhar errado para cada mulher que vê. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido seus próprios recursos naturais. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. Não me importa onde você esteja, Deus está pronto para vir a você em uma conferência e conversar sobre o assunto com você. Talvez você tenha destruído o seu lar. Talvez você tenha deixado seu esposo ou deixado sua esposa. Talvez você tenha abandonado seus filhos. Pode haver muitas coisas nesta vida com que o inimigo o tenha pego em sua armadilha, mas lembre-se, meu irmão e irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Sim, Senhor, conversar sobre o assunto com Ele. Ele é socorro bem presente na angústia. Amém. Meus irmãos, o irmão Branham estava perdido certa vez. Eu quero dizer isto, talvez você não seja, eu espero, acho, que todos nós nesta manhã não somos enquadrados com isto aqui. Por quê? Nós, com esses pecados, porque nós já confessamos nossos pecados. Eu estou falando para crentes agora. Nós fizemos isso errado, mas já tivemos uma conferência com Deus, confessamos nossos pecados, arrependemos deles e fomos batizados em nome de Jesus Cristo. Jesus jogou o nosso pecado no mar do esquecimento, eles não existem mais. O sangue, o cloro do sangue diluiu aquilo até não achar nem sombra disto. O nosso pecado não existe mais, Deus apagou. Nossa mente se lembra, mas Deus não se lembra mais do nosso pecado. Quando você confessa seu pecado a Deus e deixa, quando você faz a próxima oração, é como se fosse Adão orando para Deus, sem nunca ter pecado. Disse o nosso profeta. Aleluia. Ninguém disse isso antes. Quando você confessa seu pecado, você pode orar a Deus como Adão oraria antes do pecado, porque você não tem mais pecado. O irmão Branham talvez não é o nosso caso hoje, porque somos uma igreja, não somos pecadores, nós confessamos nossos pecados, somos crentes. Mas há outro erro que nós podemos cometer, e eu quero denunciar esse erro aqui para você. Você se acha seguro. Você se acha uma pessoa que já fez tudo. Então, não existe mais nada que você não conheça. Você tem capacidade de discutir com qualquer um. Observe nossa história recente aqui do Brasil. Você já fez tantas coisas boas que você pode fazer agora qualquer coisa. Você não pode fazer. Então, William Branham, sendo um experiente caçador, um guia das montanhas, subiu na montanha. Para caçar o seu jantar, ele caçaria um animal que ele poderia comer durante todo o inverno, 3 meses. Seria um veado, um caribu, de talvez 50 quilos. 50 quilos você come um tempão, não é não? Ou mais do que isto. Ele saiu para caçar, deixou sua esposa na cabana embaixo. Ele havia colocado um fio de comunicação desde o lugar das cabanas até a montanha. Então ele tinha mapeado aquilo tudo, conhecia muito bem. E ele saiu para caçar. E havia umas nuvens, uma tempestade se aproximava. Ele deu umas 2 voltas por ali, seguindo um urso, e conseguiu matar um caribu, um animal. E ele ficou ali, e ele então ficou dando voltas, e de repente, quando ele percebeu, ele estava perdido. Ora, eu? E ele demorou a compreender que estava perdido. Que coisa! Você demora a reconhecer que está perdido também? Ele ficou dando voltas e voltas. Não é possível, William Branham, se acalme. Ele falava consigo mesmo. Na mensagem, um guia, você encontra isto. Se acalme, William Branham. Você sabe o que está fazendo. Você sabe melhor. Você é um guia. Você é experiente.
E ele conhecia o que os índios chamavam círculo da morte. É quando alguém entra na mata e fica perdido, fica dando voltas e voltas e voltas até morrer. E ele estava nesse círculo da morte, porque ele passou pelo lugar várias vezes e não conseguia sair do lugar. Andava, estava no mesmo lugar. O que nos faz estar nesse círculo de morte? O pecado, a autoconfiança, o orgulho. Devemos confiar em Deus sempre. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Esse texto que eu citei não fala do homem confiar em outra pessoa. O texto diz que é maldito aquele que confia no homem, no ser humano, faz da carne o seu braço. Eu posso. Aprenda, irmão, aprenda, irmã. Você não pode sozinho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E lembrando, você, acalme-se, você não está perdido. Não está? Está perdido. Você não sai do lugar. Está rodeando o mesmo lugar. Você não evolui, você não melhora. Os mesmos vícios, os mesmos pecados, a mesma velha ladainha de sempre, a mesma conversa. Você está num círculo da morte, perdido. Vai dizer ao guia: guia, como é que você está, guia? Você está perdido? Eu? Você se enganou, eu estou bem achado. Eu sei como fazer. E na verdade, ele sabia. Ele estava perdido, sabe o que ele podia fazer? Ele podia cavar um buraco na neve, fazer um abrigo. Ele sabia, ele estava acostumado com tempestades. Ele ficaria vivo até outro dia. Mas o problema é que ele tinha que sair dali agora. Sabe por quê? Sua esposa e filho estavam na barraca. E ela não tinha nenhuma experiência em ficar acampada lá nas montanhas. E havia um leão da montanha rodeando a casa. Se ele não voltasse, a mulher e filho morreriam. Então você pode achar que é autoconfiante. E aí eu venço qualquer situação, muito bem. Mas chega uma hora que a situação te vence. Você não morre, mas você perde. Ele estava confiante porque ele podia resolver para si. Sabe, irmãos, você pode ser confiante até você ser casado, até você ter mulher e filhos, ou até você amar alguém. Sabe? Chega uma hora, e mesmo assim você não pode nem ser confiante, nem se for sozinho. Vai chegar uma hora que você vai precisar. Então, foi quando William Branham reconheceu que estava perdido e passou a orar. Senhor, eu estou perdido. Tem misericórdia de mim? Me ajuda, Senhor. Eu fui orgulhoso. Está lá na mensagem um guia. Lá embaixo, perdoe teu servo. Lá embaixo está minha mulher e meu filho, vão morrer. Não deixe eles morrerem por causa de mim, não, Jesus. Me ajuda. Se humilhou. Se ajoelhou na neve, orou. Ele disse: eu vou agora, Senhor, levantar a minha mão, que eu sei que em algum lugar está aquele fio que eu passei aqui no último verão. Então eu vou levantar minha mão, vou andar em alguma direção, quer dizer, em qualquer direção. Ó, Senhor, concede que minha mão toque, ou que a espingarda toque no fio, que eu vou saber onde é que, como eu vou descer até onde está tudo que eu mais amo nesta vida. Então ele orou e levantou o rifle e começou a orar e a andar. De repente ele sentiu uma mão tocar no ombro dele. Ele se virou. Quando ele se virou, as nuvens se espalharam e ele viu o cume da montanha Uricane. Ele estava indo para o lugar ao contrário. Ele estava indo para a morte, para o meio da floresta. Ele morreria. Então ele se virou, então disse... Ele entendeu que eu estava indo para o lugar, era para ir para cá, ele estava indo para lá. Então, quando a mão tocou no ombro dele, ele virou-se e viu a montanha e disse: agora eu sei onde ir. E começou a vir. Começou a voltar o caminho, e ora levantava a mão, ora botava o rifle aqui, e ia assim se revezando, até que num momento, ele tocou naquele fio,
E ele disse: oh, que sentimento é você estar perdido e ser achado. Aleluia. Então ele desceu e disse que do outro lado daquela linha estava tudo o que ele amava. É assim que nós vivemos hoje. Nós precisamos levantar nossas mãos e segurar então, procurar tocar em Deus, porque do outro lado da linha está a salvação das nossas almas, a nossa prosperidade, nossa felicidade, tudo que precisamos está nessa linha, Jesus Cristo. E ele orou: sê tu meu guia. E ele disse que ouviu a voz dizendo que ele era o socorro bem presente na hora da angústia. Você sabe que Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia? Quando você não tem o que fazer, você fica realmente desolado. Então você tem que orar e dizer assim: Senhor, Tu és o socorro presente na angústia. Aleluia. E a palavra funciona. Não quero que você fique angustiado, não quero que você fique à beira da morte, não quero que você fique perdido. Mas quando isso acontecer, a mesma palavra que ajudou William Branham te ajudará. Você se lembre que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Me fez lembrar isto. Ele é socorro bem presente na angústia. Então nós vemos que Moisés teve uma conferência. E talvez esta foi a conferência. Ó grande líder de Israel, fiz tudo isto ao teu comando. Eu fiz, guiei essas pessoas exatamente como tu me disseste para fazer. Cobri o povo com sangue, trouxe as pragas desde o céu, fiz tudo o que me dissestes para fazer. E aqui estamos nós, caídos na armadilha. Que devo fazer, Senhor? Preciso ter esta conferência contigo. E talvez sentado no topo da rocha, ou de pé próximo à fenda da rocha, onde Moisés estava orando neste certo lugar selecionado, no momento crucial. Alguma coisa tinha que ser feita, ou eles seriam esmagados sobre as rodas dos carros, elas seriam forçadas a passar por cima de todas as criancinhas dos hebreus. Cada um dos bebezinhos teria sido estourado suas cabeças em uma rocha e teriam aberto suas mães ao corte lá e as violentado, e seus pais teriam sido massacrados. Era um momento crucial. Esse mesmo tipo de momento crucial pode estar acontecendo, ocorrendo, talvez não exatamente desta maneira, mas talvez câncer o tenha agarrado, talvez alguma outra doença, talvez o pecado tenha agarrado, e ele irá forçá-lo a ir para o inferno diabólico, uma separação de Deus. Tenha uma conferência rápido. E quando esta conferência ocorreu, Deus ficou de pé sobre a rocha, ao lado de Moisés, e ele disse: desça de volta ao acampamento, Moisés. Retorne diretamente para o lugar de onde você saiu. Eu sou Deus. Desça lá e fale ao povo para avançar. Eu farei o caminho quando chegue o tempo de fazer o caminho. Eu sou o Deus que abre caminhos. Aleluia. Moisés, depois que a conferência tinha terminado e tinha sido dispensado da presença de Deus, com ordem de ir em frente, caminhou até embaixo e disse: não temas, Israel, aquietai-vos esse dia e vede o poder do nosso Deus, ide na direção do mar, não vos desviei do mandamento. A ordem é: avancem, a terra prometida nos pertence, este inimigo que está em nosso caminho nos tem impedido, mas Deus disse: avancem, continuem movendo-se. Esse é o problema com a igreja de hoje. Deus o chama e Ele quer dar-lhe dom após dom, e poder após poder, e graça após graça, mas você se organiza então. Não posso ir mais longe porque a igreja não me deixa. Está vendo? Não há lugar de parada em Deus, não há lugar para denominação, não há lugar para quaisquer padrões em particular. A coisa é avançar, fale a palavra de Deus e siga em frente. Simplesmente vá continuando, continue movendo-se. Se Deus diz que é certo, você tem sua comissão. E se eles dizem: bem, eu fui à minha igreja e eles me disseram que eu não deveria ter ido àquele tabernáculo, estou todo confuso agora.
Quanto a eu dever ter o Espírito Santo ou não, a promessa é vossa, é para vós, é para os vossos filhos, é para aqueles que estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O quê? Fale a palavra de Deus. Deus disse assim: siga em frente. Observe o inimigo dispersar-se. Observe o mar vermelho se abrir. Tenha uma conferência. Siga em frente. Seguro, ele se abrirá. Deus é o caminho de escape. Ele fez um caminho diretamente para a terra prometida. Qualquer coisa que tenha se colocado em seu caminho, ele a moveu para fora do caminho. Se qualquer coisa se colocar em seu caminho, então tenha uma conferência com Deus. Converse sobre o assunto com ele e prossiga. Amém, glória a Deus. É isso que Deus está falando para Isaías aqui. Oh, você é um pecador, seus pecados são como a escarlata, por que você não vem e nos deixa arrazoar isto juntos? Por que não vem e conversa sobre o assunto comigo? Minha graça é suficiente. A conferência do Mar Vermelho. Aleluia. Até aqui, meus irmãos. Por gentileza, marquem com alguma coisa, às vezes eu me atrapalho onde eu parei. Meus irmãos, recentemente eu tive uma conversa com um ateu. Eu não sei quantos de vocês já conversaram com um ateu. Alguém já falou com um ateu aqui? Conversou com ele do Evangelho? Já? O irmão Carlos, o irmão... Ateu é uma pessoa diferente. Eu tinha um professor de filosofia, e ele dizia... Perguntaram a ele: professor, você é ateu? O senhor é ateu? Ele disse: eu não sou à toa. Ele disse que não era apenas uma toa. Não sou uma toa. E ele disse que é ateu, não crê em nada. Não crê. Mas sabe, se você chamar... Eu o chamei para uma conferência, irmão Fernando. Eu o chamei para uma conferência e conversei com ele. E é muito bom conversar. Nunca fique zangado quando alguém tiver uma opinião diferente da sua. Porque eu aprendi faz muitos anos uma técnica de filosofia com esse mesmo professor. Eu não sei qual é o nome dela agora, não sei se é dialética. Eu não lembro o nome disso, mas quer dizer assim: antes de você defender uma tese, você se coloca contra ela. Você tenta provar que aquela tese é errada. Quando você não consegue provar que ela é errada, então você passa a crer que ela é verdadeira. É a tese da filosofia. Isso é interessante, né? Então, se você sabe que o Evangelho é a verdade, você não teme nenhuma discussão. Você ouve tudo, você não vai ter resposta para tudo, mas você ouvirá tudo. Você não se ofenderá se uma pessoa não crê. Então, ele começou a argumentar e disse: pode falar. Eu disse: eu nunca falei com você sobre esse assunto. É verdade. Sempre tratei ele bem e ele sempre me tratou bem, irmão José. Pessoa boa, pessoa correta, amigo, irmão Josival. Pessoa boa de sempre, sempre. E eu comecei a conversar com ele. E eu perguntei a ele assim, chamei ele para uma conferência. Disse: você crê? Não, Deus, eu não creio em Deus, não creio em Jesus. Tudo bem, não me ofende não, tudo bem. Se fosse você, irmão Fernando, já estava, é diabo. Pare com isso, irmão Fernando. Calma, tem gente que não crê, não entende, sabe? Então você tem que ter paciência com as pessoas. Ele teve uma história de igreja como nós, decepções como nós, tristezas como nós, incertezas como qualquer um de nós. Um ser humano como qualquer outro tem que ser tratado com educação, com carinho. Eles têm sentimentos. Qualquer religioso de qualquer religião é um ser humano primeiramente. Você tem que tratar bem.
Então eu falava com ele e dizia: você crê na verdade? Ele: isso é subjetivo. Disse, aí eu perguntei mais. Ele: não entendia. Eu disse: eu não estou fazendo uma pergunta capciosa, não, estou conversando. E estava conversando. Eu estava desarmado. A melhor coisa quando você conversa com alguém é você estar desarmado. Porque você pode se aproximar para ajudar. A arma te dá peso, te deixa nervoso, porque a arma que você usa contra outro, alguém pode tomar da sua mão e usar contra você. Desarmado, você anda sem medo. E eu estava sem medo. Eu dizia a ele: você crê na verdade? Não, isso é subjetivo, ele disse. Isso é subjetivo. Eu disse: eu tive certo professor de história, esse pessoal de história e filosofia vieram quente para cima de mim, mas eu era um crente, bem no primeiro ano também, no mesmo tempo. Eu era adolescente e já era um crente. O filósofo dizia isso, que só não era à toa. O historiador disse: tem muitas verdades. Eu disse: o evangelho é crente, né, Messias? Sou sim, graças a Deus. Você sabe que os protestantes, sim, sabe que os protestantes mataram muitas pessoas, né? Eu não sabia de nada ainda, rapaz. Eu não sabia, eu sabia de história. Foi aí que eu me interessei, faz parte da minha formação. Pois é, os evangélicos do dia lá de Lutero e outros mataram gentes. Os batistas foram perseguidos por aqueles que não criam no novo batismo, sabiam? Morreram. Era crente matando crente, e católico matando todo mundo, e crente matando católico. Vejam só, eu não sabia disso, mas aconteceu. E ele tentava me incluir, dizendo... Eu disse: há várias verdades. E tem sim. Tem o Noé africano, sabiam disso? Que tem o Noé africano? O Noé tem um nome na África. Tem uma história do mundo da africana. Por que só a do judeu vai funcionar? Está entendendo? Não é tudo igual? A lei da igualdade racial? Então vamos ter o Noé também africano por causa disso. E tem muitas verdades aí, muitas coisas ditas. E eu sei que a verdade, resumidamente, para o que nós precisamos, está na palavra de Deus. E eu sei o que eu estou dizendo isto. Tem muita coisa que nós não sabemos, meus irmãos. A verdade é muito grande, realmente. E você não queira explicar tudo, porque hoje com a internet tem cada coisa diferente. Eles podem te mostrar uma esfera, bem esférica, uma esfera de não sei quantos mil anos atrás aí. E não sei quantos mil anos atrás não tinha tecnologia para fazer uma esfera. E tantas coisas que eles fazem, mapas do mundo, se não tinha nem balão naquele tempo. Como é que eles podiam ver de cima o mundo? As pirâmides, que podem ser vistas do espaço, que estão colocadas, estão dispostas de maneira perfeita. Só um conhecimento muito grande de astronomia, de posicionamento, não sei como chama isto, azimuth, para colocar as pirâmides tão posicionadas como estão, elas estão anguladas perfeitamente. A pirâmide é algo que exigiu muita tecnologia. Não pode ser feita hoje se fosse reproduzida. Então não tente discutir. Não tente discutir porque tem coisa grande demais. Todavia, meus irmãos, eu encontrei a verdade e estou completamente satisfeito. Eu sou como um útero que foi fecundado e fechado. Só abre de novo quando o outro, para a próxima geração. Meu ventre espiritual concebeu. Não tem espaço para outra criança aqui. Apenas para Jesus Cristo que cresce dentro de nós. Então, o homem dizia para mim: tem muitas verdades. Então eu disse, aí eu pensei na resposta. Eu disse: some, não pensei, a resposta saiu da minha boca. Eu disse: some cada verdade que você tem aí, vai dar Jesus Cristo. Agora tem que ser verdade. E ele dizia coisas para mim, sempre o respeitei, ele só ia de branco na sexta-feira na aula dele. Por que será? Mas
Ele falava essas coisas. Então, quando esse ateu falava comigo, eu dizia: você crê na verdade? Ele dizia: isso é subjetivo. Isso diz: você crê que existe? Foi difícil de me expressar, mas eu queria apenas perguntar a ele: que existe algo que seja verdadeiro, como 1 e 1 são 2 e 2 e 2 são 4? Algo verdadeiro assim? Ele disse: vou pensar. Eu creio. Como é que um ateu crê? Não sei, né? Mas ele crê. Um ateu crê. Ele crê naquilo que ele crê, que ele professa. É verdade, ele não é um descrente, ele é crente nele mesmo. Porque ele tem que ser crente em alguma coisa. E ele sabe que ele confirmou comigo que tem uma verdade única, universal, ancestral, longínqua, uma verdade. Pois bem, eu disse: essa verdade você pode chamar de força maior, de natureza, do que você quiser. Eu chamo de Deus. É isto. Algo maior, ele sabe que tem, mas não consegue alcançar. E aí começa a fazer críticas a Deus. Porque aí eu disse: mas é uma revelação. Disse: para mim isso é injusto. Como é que Deus revelou a uns e não revelou a outros? Explique agora. Pela mente humana, não é. Por exemplo, ele me tem respeito como sendo cristão, mas ele não tem respeito por outros. Ele disse: você é diferente. Ok, mas como é que eu sou diferente, que Deus me ajudou? Eu disse: graças a Deus, foi Ele que ajudou. Pois bem, mas isso mesmo é o problema. Ele quis dizer que como é que você pode ter revelação disso e outro não ter? Foi injustiça da parte de Deus, então. Então, se eu creio em Deus, eu não creio em Deus como as pessoas creem, porque esse Deus não é um Deus justo, na minha opinião. Foi o que ele comunicou. Ele até pode crer, mas não com essa capa que a religião dá. E eu tive que concordar com ele. Tampouco eu creio. Nós sabemos de Deus apenas aquilo que Ele se deu a conhecer. Ele é mais do que nós conhecemos. Nós que somos como o irmão Brana, orgulhosos: eu conheço Deus. Você conhece nada. Ele é muito grande. Sabe o que aconteceu? As nuvens se apartaram e você viu um pedacinho da montanha lá em cima. Levantou a mão para cima e foi aqui, segurou ali e disse: eu já sei tudo. Sabe nada. Deixa essa corda partir para você ver. Se a cordinha partisse que levava o profeta até o lugar. Nós não devemos ser orgulhosos. Mas ele, sinceramente, não conseguia compreender. Tinha dúvidas e tem dúvidas. Como é que você pode compreender uma criancinha com câncer? O que dizem? Colocam a culpa disso em Deus. Foi Deus. Deus é injusto comigo. Quer dizer, nós não podemos sofrer nada. Agora, sabe o que é o problema? É aquele velho problema, e eu vou dizer qual é, tão atual: o velho problema dos direitos humanos. Quer dizer, a pessoa pode fazer tudo o que quiser, um marginal, e ele tem todo tipo de solução para ele, de recurso, mas o homem de bem tem tanta dificuldade para fazer o que tem que fazer, e não tem tanto recurso. É melhor ser ladrão do que ser polícia, porque ladrão tem mais direito do que a polícia, tem vida mais segura do que a polícia. Esse é o errado. O tal dos direitos para aquele que está errado é maior do que o direito para aquele que está certo. Então ele se vitimiza. Por quê? Porque tem problema, está sofrendo. Muito bem, como é que foi sua vida? Vamos ver qual é a sua história. Você nasceu onde? Você pôde estudar? Pude. Estudou? Não quis estudar não. Não. E aí você fez o quê? E comece a puxar a ficha da pessoa. Você vai ver que ele cometeu muitos pecados. E começa a colher os pecados. E quando colhe, Deus foi injusto. Não, a polícia que é violenta, o governo que não me deixou estudar, é porque eu nasci na periferia. E começa a colocar a culpa das suas desgraças nos outros. E neste caso, em Deus. A culpa é de Deus? Não. E tem até
Um tal de uma regressão que fazem por aí para você ter que perdoar a Deus. Que coisa diferente, irmão. Perdoar o quê? Eu que tenho que pedir perdão a Ele que tem que me perdoar. Então nós temos problemas aqui na terra. E aí então Deus é injusto. Ora, se Ele mesmo desceu e morreu injustamente por nossos pecados, por que nós não deveríamos sofrer? Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. É isso, é você pega uma pessoa que é descrente e faz ela pagar por seus pecados, ela blasfema de Deus. Você pega um crente e machuca ele diz, glória a Deus. Isso é a questão de natureza. Mas são obrigados a reconhecer que há uma verdade. E por não conseguir acessá-la, por não conseguirem segurá-la, então falam mal dela. Ela não existe, mas ela existe. É como a criação. E o profeta disse, antes de existir a barbatana nas costas dos peixes, tinha que haver uma água para aquela barbatana. Antes de haver uma árvore para a terra, teve que haver uma terra para a água. Antes de haver uma pergunta, tem que haver a resposta. E essa resposta é Deus. Não somos frutos do acaso. O problema é que nós não temos uma conferência com Deus. E eu pude falar com ele, e a conversa não terminou. Ainda vai continuar, se Deus quiser. E eu perguntei, posso orar por você? Não. Eu não creio. Veja só, aí foi despedir dele. Deus te abençoe. Diferente, né? Boa noite. Não posso nem falar Deus te abençoe para um ateu. Eu posso desejar que os fluidos positivos de mim vão para você? Isso pode. Melhorou, né? Oração é isso, rapaz. Pois bem, mas sabe de uma coisa? O amor cobre multidão de pecados. Certa vez eu falei para ele, você pode não crer em Deus, mas você não pode não crer em mim. Eu disse a ele. Ele ficou meio espantado. Entende o que eu digo? Deus está em mim. Ele pode falar, eu não vi Jesus, não conheci Jesus, mas ele conheceu José, eu. Alguém pode falar, não conheci Jesus, conheceu você, irmã. Olha ele aqui, vivendo em mim. Você nunca pode dizer que não conheceu. É nosso dever termos uma conferência com Deus para levarmos ao mundo Jesus Cristo. Essa é a verdade. Meus irmãos, e o tempo que nós temos para isso está se findando. Nossos dias estão diminuindo, estão rápidos. O mundo está assim, marcha rápida. É tempo de você se santificar ainda mais, de você ser o mais correto, de você fazer outras conferências com Deus, sabe? De você caminhar mais em sua presença. É tempo de você ocupar o seu tempo com coisas úteis. Ocupe seu tempo com sua família, com sua esposa, com seus filhos, com a obra. Os dias são maus. Vê se mais alguém vai crer. Porque quando eu vi essa questão do nosso mundo, dessa descrença que está vindo, ou descrença, ou perseguição, ou mistura, dá nojo, irmão, dá ânsia de vômito, essa misturada toda. Os dias para frente serão piores, nós sabemos. Por isso, precisamos de uma outra conferência com Deus, de outras e outras, para nos mantermos limpos do que está para vir, e que o pecado não se aproxime de nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu espero que os irmãos oraram por mim. Haverá um encontro agora, quarta-feira. Quinta-feira, na verdade, em João Pessoa. E eu estou ainda em suspense. Eu não tenho resolvido até o momento. Eu tenho orado para Deus confirmar a minha ida. E peço que os irmãos continuem orando. Os cultos acontecerão normalmente, comigo ou sem mim. E eu preciso muito da direção divina. São tempos difíceis e eu quero relembrar
tão difíceis que o simples fato de eu não ir numa reunião pode aparentar que eu estou errado. O simples fato de eu não ir numa reunião. E as coisas são ruins. E, bem, eu já ouvi isto mesmo. Eu já ouvi isto mesmo. Que eu estaria no espírito errado. Vejam só. Mas isso é o diabo. Não são meus irmãos. E há muita coisa ruim acontecendo. Mas orem para Deus me guiar, para eu não fazer nada de mim mesmo, e sim guiado por Ele. Por favor, orem por mim. Vamos orar todos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta conferência nesta manhã. Obrigado por tudo, ó Senhor, que nós já conhecemos de Ti, da Tua palavra, da mensagem do sétimo anjo, Senhor. Nós conhecemos muitas coisas, Senhor, mas se tomarmos uma atitude orgulhosa, arrogante, Senhor, como que sabemos tudo, nos perderemos na tempestade que se aproxima, ó Deus. Eu não quero estar perdido com meus irmãos, Senhor, perdidos, Senhor, por orgulho, por saber, por pensar que sei, Senhor. Concede a mim, Senhor, tenha misericórdia de mim primeiramente, que eu caminhe sempre em lugar seguro, ó Pai, sabendo onde está a cabana lá embaixo. Não me aventurar para ter outra caça quando uma caça já está pronta e pendurada. Foi o que aconteceu com o profeta. Estava seguindo um urso, se perdeu. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor, de mim, de meus irmãos, que por mais que tenhamos recebido de Ti, Senhor, não nos deixes ficar orgulhosos a ponto de considerarmos que podemos descansar, parar. Não, se pararmos, o diabo nos alcança, Senhor. Nos permita continuar, Senhor, seguindo, lendo Tua palavra, lendo a mensagem, orando, buscando Tua presença, cultuando a Ti, Senhor, nos separando do mundo, Senhor, cuidando de Tuas coisas, porque esta marcha nos manterá vivos. Se pararmos, o inimigo nos alcança. Nos concede isto, Senhor Deus, nos concede isto, Pai. Abençoe cada irmão presente aqui. Obrigado, mais uma vez, pela vitória que nos tem dado em nossas finanças. Nos concede irmos adiante, Senhor, e termos um lugar mais próprio para nós, Senhor, um lugar mais adequado para a nossa realidade, Senhor. Nos concede, Senhor, abre as portas, é o que nós te pedimos, e leva nossos irmãos, a cada um de nós, em paz para nossos lares. Te oramos agradecidos, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga: Deus abençoe a seu irmão, vamos em paz. Aleluia.